Olá galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Melk, professor de Física, e hoje a gente vai trabalhar o tópico 2.1, a definição de espaço. A gente tem aqui uma fotinha do nosso planeta, né, visto de cima, na qual a gente tem aqui o espaço. Vocês conseguem perceber que existem dois tipos de espaço aqui, tanto o espaço sideral quanto o espaço na Terra? O importante para o nosso estudo hoje vai ser a Terra. Ela vai ser o nosso palco. Por quê? Todas as transformações, tanto humana quanto social e quanto tanto do ponto de vista da ciência, vai ser a Terra. É em cima dela o palco que a gente vai trabalhar. Tranquilos? Então vamos começar. O que é o espaço? Então, para a física é importante a gente ressaltar que o espaço vai ser o espaço físico, ou seja, o espaço geográfico. É aquele que sempre foi definido pelo homem, tá? Ao longo de sua história. Ou seja, quando o homem migrava de um continente para outro, ou até mesmo andava lá nos períodos pré-históricos, a gente conseguia entender que aquele espaço onde ele migrava, aquele espaço onde ele morava, onde ele residia, era o espaço fundamental para definir o que? A evolução do homem. É o palco onde ele vai trabalhar, onde vai evoluir. Na física é a mesma coisa. Só que a gente não vai trabalhar mais com um período de, vamos dizer assim, desconhecido, e sim um período conhecido. Por quê? A gente começou a se questionar o porquê das coisas e começou a descobrir as respostas. Lembrando que o que impulsiona a ciência não é a resposta, e sim as perguntas que as pessoas fazem, os cientistas fazem, para tentar descobrir a resposta. E essa resposta é o que vai impulsionar mais perguntas. É sempre o porquê. Tá? Que contém um passado histórico e foi transformado pela organização social, técnica e econômica daqueles que habitaram ou habitam os diferentes lugares. Ou seja, não importa onde você está, o importante é que você está ocupando um espaço, e onde você está vai ser importante para determinar a física. Tudo bem? Onde você estiver, onde você residir, vai ser importante para a sua evolução. Ou seja, tanto para contribuir do ponto de vista físico, do ponto de vista químico e até mesmo do ponto de vista social. Porque onde você está tem contrastes de evolução, tanto pessoal quanto científico. Tá? É importante a gente ressaltar que na física vai ser sempre importante o científico, porque a gente está analisando o principal estudo da física. O que a física estuda? A natureza e os seus fenômenos. O espaço, tá? De maneira geral, geológico, lá da geografia, faz parte da física. Ele faz parte do estudo da física. Beleza? Então, olha só. A importância. O espaço geográfico é o palco das realizações humanas. Isso aqui é fundamental você entender. Porque é a partir disso que a gente consegue conciliar alguns conceitos, tanto físico quanto geográfico, quanto químico, ou do ponto de vista da ciência geral. Porque é importante a gente ressaltar que é o espaço geográfico na qual aconteceram milhares e milhares de eventos, tanto históricos, importantes para a física, tanto quanto social. Beleza? Então, olha só. Perceba que a gente tem um mundo, né, em pequena proporção, na qual o homem fez desse mundo o seu palco. De que maneira? Ele construiu pistas, ele construiu rios, lagos, né? Ele aproveitou para colocar embarcações, fez cidades, colocou trem. Ele conseguiu mudar, tá, a definição de espaço. E isso é importante porque, por se tratar o palco das realizações humanas, da mesma maneira que ele conseguiu transformar esse mundo, a gente consegue transformar a ciência em si. É fundamental a gente entender a definição de espaço, porque o espaço ele vai ter alguns conceitos evolutivos, e isso vai ser importante tanto do ponto de vista social para outras matérias, tanto no ponto de vista físico para o estudo da ciência.
a origem, tá? A primeira pessoa que tentou entender a definição de espaço foi quem? Olha só, Aristóteles, tá? Ele, através da filosofia, que era a introdução dos porquês, se dava, tá, o conceito de espaço. Ou seja, ele conseguia se perguntar de onde saiu, de onde veio, para onde vai, o que vai acontecer, o que vai fazer. Aristóteles, com a filosofia, a matéria pensante, tá, ensinando o homem a pensar, tentou entender o quê? O que era o espaço. Vamos lá, uma olhadinha aqui. A primeira definição de espaço foi feita pelo filósofo Aristóteles, para que o qual este era a inexistência do vazio e o lugar como posição em um corpo entre outros corpos, tá? Aristóteles ignorava o homem como constituinte do espaço, contudo, ele já considerava um aspecto importante da estrutura do espaço geográfico, a localização. A localização, assim como para o GPS, é importante para a gente e ela vai definir distâncias percorridas. Ou seja, a gente vai entender o que é localização, o que é espaço e a sua relação, que vai ser o deslocamento. Quando a gente pega localização e espaço, a gente tem deslocamento. Por quê? A localização ela muda. Eu posso sair de um ponto A e ir para o ponto B. Vai fazer com que aumente ou diminui o nosso deslocamento percorrido. Beleza? Bom, contudo, mais adiante, tá? A gente tinha que entender que durante o século XVIII houve uma segunda evolução de espaço, tá? Kant, importante filósofo também, define o espaço sendo como algo não passível de percepção, ou seja, tanto faz, tanto fez. Não era tão perceptível a definição de espaço para ele. Ele via a natureza, mas ele não definia a natureza como espaço. Ele via castelos, via pontes, via lugares ou estradas, e ele não definia isso como espaço. Porém, a gente sabe que ele estava equivocado. E isso não vai contribuir para a gente lá no conteúdo de física. Por quê? Porque o conceito dele é um conceito menos empírico. A gente não consegue aplicar tanto no cotidiano. Então, a gente vai conseguir entender que outros filósofos inserem o homem, tá, como o componente essencial para a compreensão do espaço. Então, para a gente conseguir entender o espaço, a sua definição, a gente não consegue fazer essa distinção do homem. Ele tem que ser incluso no nosso estudo para determinar a definição de espaço. Como, tá, o ser que cria e modifica espaços de acordo com as suas culturas e objetivos. Se o homem quer construir uma casa grande, ele vai precisar de mais espaço. Se ele quer construir uma casa alta, ele vai levantar uma torre, um prédio, um edifício. Então, de acordo com seus objetivos, isso vai definir o conceito de espaço, tá? Finalmente, a gente consegue entender que o espaço não é um meio, tá? E sim onde se dispõe as coisas. Tanto pode ser na nossa psique, tanto como pode ser na parte física, onde a gente consegue visualizar, tocar. Porque eu consigo imaginar um conceito, e esse conceito pode ser concretizado posteriormente de maneiras de estudos, né, de proposições e de testes em laboratórios. Então o conceito surgiu na minha mente e eu consegui colocar em prática na parte física, na parte onde eu consigo visualizar, tocar, beleza? Então a gente consegue definir que espaço ele pode ser um meio real ou lógico, a nossa imaginação, tá? Se eu imaginar uma pessoa colocando água em um copo e eu vou pegar uma garrafa e fazer o mesmo gesto, eu vou conseguir concretizar isso. Então, consigo imaginar uma pessoa colocando água no copo, isso é algo lógico e eu consigo provar isso tanto no dia a dia. Porém, a parte lógica, a parte que eu imagino, é definido como espaço, tá? É o meio pelo qual, parte lógica, é o meio pelo qual a posição das coisas se torna possível. Se eu imaginar uma casa vazia, eu construo essa casa, eu termino de construir, quando eu entro dentro dela, ela se encontra vazia. Na minha imaginação eu falo, eu quero o sofá em tal lugar, a TV em tal lugar, a mesa de jantar em tal lugar. No momento que eu vou, adquiro os móveis, trago para dentro da casa, eu consigo tornar isso possível. Por quê? Porque a minha lógica, ela foi um meio pelo qual eu tornei algo possível.
Beleza? E a gente pode entender isso para tudo na física. Tanto que Einstein conseguiu imaginar conceitos na física e esses conceitos foram provados, tá? Alguns muito depois da sua preposição, ou seja, da sua elaboração, quanto outros que já conseguiram ser provados de maneira mais rápida, através de contas matemáticas e até mesmo de situações. Beleza? Então a gente vai ter aqui, ó, no século passado, que foi definido, tá, a concepção geográfica de espaço, que predominou de 1870 até 1950, como ainda não fosse considerado um objeto de estudo. O espaço não era tão importante, a gente sabia que ele existia, sabia que as coisas se concretizavam no espaço geográfico, tanto na nossa psique quanto na parte real, tá? Na natureza, no meio, e que isso não era motivo suficiente para a gente estudar. A partir de 1950, algo mudou. Isso começou a se tornar importante. E a partir daí a gente deu início, tá, ao pontapé inicial. Foi introduzido por Hatzel e Hartshorne, tá, como a concepção de espaço vital. O espaço era algo importante a ser estudado dali em diante. Por quê? Era a partir do espaço que aconteciam mudanças e concretizações, tá? Então a gente pode entender que a partir de 1950 o espaço passa a ser associado como uma planície isotrópica, onde, tá, seria uma superfície plana com as mesmas propriedades físicas em todas as direções, ou seja, homogênea. E a partir disso eu consegui idealizar conceitos perfeitos. A gente vai pegar conteúdos mais adiante na física, na qual a gente vai entender que velocidade ela pode ser linear ou ela pode ser variável. Quando ela for linear, quer dizer que ela é perfeita, ela vai ser homogênea. E isso é importante porque, apesar de no nosso dia a dia não existir uma velocidade linear, a gente pode interpretar isso como algo lógico, algo perfeito. Pode acontecer? Pode, mas a gente primeiro imagina para depois concretizar. Tudo bem? Então, sobre a ação de mecanismos unicamente econômicos, o uso da Terra e suas relações de centro ou periferia, tá? O espaço é produzido das relações entre homens e dos homens com a natureza, e ao mesmo tempo é fator que interfere nas mesmas relações que o constituíram. O espaço é, então, a materialização das relações existentes entre o homem na sociedade. Alves, 1999. E aqui a gente consegue definir o conceito final de espaço, que o espaço não é nada mais do que algo natural, mas sim a relação entre homem e natureza, tá? E ao mesmo tempo que a gente consegue interferir nas relações da natureza ou contribuí-las com elas. E aí engloba o estudo da física, né? Que é estudar a natureza e os seus fenômenos. Isso inclui o homem. Beleza? Então, pessoal, por hoje é só. A gente conseguiu entender o conceito de espaço, as suas relações e, consequentemente, isso vai nos auxiliar posteriormente nos próximos estudos. Desejo a vocês a todos um bom estudo e aguardo vocês no próximo vídeo.